O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores, nesta primeira sexta-feira do mês, iniciando, portanto, este mês de novembro, que já nos faz aproximar um pouco mais do finalzinho do ano e do ano litúrgico de modo especial. Vamos começar daqui a pouco a preparação para o Natal do Senhor. Encerrando o ano litúrgico no finalzinho deste mês, aliás, um pouquinho antes do finalzinho, dia 20 de novembro é o dia de Cristo Rei. 27 de novembro é o primeiro domingo do Advento. Nos preparemos, porque o tempo vai rápido e temos que nos preparar bem para as coisas todas, de modo especial para aquilo que Deus nos aponta na nossa vida. O tempo passa e a gente não percebe muito. A cada mês nós nos reunimos para celebrar a memória, esta festa do Sagrado Coração de Jesus. É uma missa votiva, uma missa que nos ajuda a meditar a partir de Nosso Senhor, que abre o seu coração para acolher a todos, que faz do seu coração morada de todos e faz do seu coração esperança para todas as pessoas. E claro que esperança para as pessoas que precisam de esperança, as pessoas que estão desanimadas, estão às vezes entregues a dificuldades, a problemas. O coração de Jesus nos atrai a todos nós para garantirmos o caminho que devemos fazer para Deus, o nosso Pai. Sabemos todos que a palavra de Deus é luz para os nossos passos. A Sagrada Escritura nos apresenta os textos inspirados que nos ajudam a caminhar para Deus, a fazermos a nossa estrada, o nosso caminho para o reino dos céus. E hoje, de modo muito especial, nós temos coisas importantes nestes trechos da Sagrada Escritura, no Evangelho e na leitura que ouvimos da carta de São Paulo. São Paulo diz: não sejamos inimigos da cruz de Cristo. Existem pessoas que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E o Evangelho vai nos chamar a atenção para aquilo que Jesus pergunta aos seus
discípulos, aos seus apóstolos, às pessoas que o ouviam, que o procuravam para ouvi-lo. Nós somos espertos? Fazemos as coisas pensando no futuro? O Evangelho termina dizendo: os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Os homens deste mundo são mais espertos em seus negócios do que nós que dizemos que cremos em Deus. Qual é o nosso negócio? Que negócio nós temos que é tão importante e nós deveríamos estar assim muito atentos? Deveríamos ser especialistas para garantir o negócio e para fazer com que ele frutificasse. O nosso negócio é a construção do reino de Deus, não é outra coisa. As coisas do mundo passam, todas elas. Então, em que nós investimos? Em que nós dedicamos energia? Para que futuro nós olhamos? Claro que nós vivemos dificuldades, problemas, situações difíceis, não só pessoais, mas comunitárias, familiares, sociais. Vivemos situações difíceis, mas nós devemos ser filhos e filhas da luz. Devemos ser homens que investem no futuro. Não ficamos aqui parados, contemplando o caminho estreito, difícil, o caminho espinhoso. Se nós fizermos assim, nós vamos perecer. Temos que olhar para o futuro e construir caminhos que nos levam ao futuro. Aplainar as veredas, como diz o Evangelho. Temos que acertar o caminho para que todos, nós e outros, também possam passar bem. No Evangelho, Jesus elogia, diz o texto, elogia aquele administrador desonesto, porque o que ele fez? Utilizou os bens do seu patrão para ganhar para si alguns dividendos. Ele sabia que ia ser despedido, que o patrão já não ia mais dar nenhum serviço a ele, e pensou consigo: como é que eu vou fazer para depois, sem ter serviço? Ele diz: cavar não tenho forças, pedir tenho vergonha, como é que eu vou viver? Então, esta preocupação imediata daquele administrador desonesto fez com que Jesus ensinasse os seus discípulos para procurarem as coisas do alto, as coisas que não terminam, não passam. E disse: olha, esse administrador desonesto foi esperto, porque ele preparou o seu futuro. E nós? Estamos preparando o nosso futuro, mas não de modo desonesto. Nós não queremos utilizar as coisas de Deus, os bens que Deus nos deu para administrar, apenas pensando em nós mesmos. Aliás, se nós pensarmos em nós mesmos, nós não vamos fazer muito, não. O Evangelho diz que aquele homem chamou os devedores do patrão e alterou a dívida deles para menos, ou para mais, quando era interesse daqueles homens, e todos disseram: olha, este homem sim é que é bom, quando você precisar de alguma coisa, fala comigo que eu vou te ajudar. É isso que ele pensou. Nós precisamos investir nas grandes coisas do reino dos céus, nas atitudes que constroem paz, que constroem justiça, no comportamento, no modo de pensar, no modo de agir, que faz do mundo um mundo de irmãos, onde nós podemos viver como uma grande família. Que este Evangelho, irmãos e irmãs, nos inspire para trabalharmos incansavelmente e assim construirmos o reino dos céus. Trazemos para os nossos dias, para o nosso ambiente, os princípios do Evangelho. Trazemos os valores do reino dos céus. E assim nós estaremos construindo moradias, estaremos construindo espaço na casa de Deus, o nosso Pai. Aliás, nesses dias nós meditamos já sobre isso. No dia de finados, meditamos que Deus, ao enviar Jesus Cristo, o enviou para salvar, não para condenar. E Jesus mesmo disse: eu volto para o Pai, na casa de meu Pai tem muitas moradas, não se preocupem. Então, não precisamos ser administradores desonestos. Os bens que Deus nos deu, que nos colocou nas mãos, devemos administrá-los bem, para que eles produzam os frutos, não para nós, mas para Deus, para que assim
consigamos viver na felicidade plena e eterna diante de Deus, o nosso Pai. E tomarmos cuidado com aqueles que São Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Por que São Paulo fala isso? Jesus Cristo veio para servir, se entregou por nós na cruz para salvar, para nos conduzir a Deus. A cruz de Cristo é a nossa salvação. Nela nós encontramos vida nova. Jesus Cristo, ao entregar a sua vida na cruz, abriu para nós a possibilidade desta vida plena. Entregou a sua vida, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? As pessoas que produzem a morte, grupos, situações. Existem até organizações que produzem morte, produzem coisas ruins. Nós temos que ter cuidado, para não nos deixarmos contaminar por este espírito de fazer coisas ruins. Temos que favorecer na nossa vida, favorecer para os nossos irmãos e irmãs, aquilo tudo que é bom, que é justo, que é honesto, aquilo que vem da vontade de Deus, aquilo que vem da sua palavra revelada na Sagrada Escritura. Que São Paulo também nos ajude, pela sua intercessão, a sermos filhos do alto. Não vivermos na perdição, como diz ele no seu texto, mas vivermos segundo a vontade de Deus. Não nos deixar sujeitar pelas coisas que passam, mas caminharmos e buscarmos as coisas que não passam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.